Olá pessoal, boa noite a todos. Por incrível que pareça, nessa noite fria em Votuporanga, pois é, essas coisas acontecem, né? É meio milagroso, mas acontece. Bom, antes da gente fazer a prece, vamos aqui dar alguns avisos rápidos, mas necessários. O primeiro aviso é sobre a promoção de pizza. Uma vez mais, a Bela Capri, que é uma pizzaria aqui de Votuporanga, que tem nos ajudado já há vários anos, nos fez novamente a doação de pizzas. Então a Aline Ferreira vai estar distribuindo depois, no valor de R$ 49,90 cada pizza. Vocês lembram, né? É aquela uma que você vai lá buscar e tal, a pessoa compra para ir lá buscar. Nós ganhamos 200 em vouchers, né? 200 vouchers, né? E as pizzas são do dia 9/6 a 10/7. Então as datas são aí entre 9/6 e 10/7. Para a gente estar vendendo, a gente está comprando, não vai dar muitas pizzas cada um. Quem gosta de pizza, dá para comprar, dá para comer, não precisa nem vender, tá certo? Então depois a Aline vai aí distribuir para vocês, tá certo? Ah, sim, a pizza é pronta, não tem que esquentar nada, é só retirar. É, tem o sabor que quiser? Não? Não. Tá bom. Bom, próximo aviso. Lembrando sobre a inscrição do IMPAMED, tanto para os trabalhadores como para as pessoas da internet. Eu vou repetir uma vez mais, se bem que para os trabalhadores é com outra pessoa, mas as inscrições estão abertas. Quando der o número de 220, a gente encerra as inscrições, porque é o que cabe no espaço. Então é 17991 028323, com a Aline Paviani. 991028323. Estamos aí vendendo e já fazendo, melhor dizendo, as inscrições, e já tem bastante inscrição feita. Então, quem quer participar tem que correr, tá certo? No dia 18 de junho, será a próxima entrevista com os espíritos, tá? Será nessa data, será numa quarta-feira novamente. E como último aviso, essa pessoa que eu vou citar, ela é muito tímida, vai acabar ficando brava comigo de eu ficar falando o nome dela sem pedir autorização. Mas eu já fiz isso domingo, e como de domingo não vem todo mundo, eu quero fazer isso de novo. O Valdir Rigo, que é aquela pessoa que está sentada ali, ô Rigo, levanta em pé por gentileza, eu sei que você não gosta de aparecer. Esse é o Valdir Rigo, ele é nosso voluntário, ele é o engenheiro responsável pela obra de ampliação da nossa instituição. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo uma data muito significativa, muito simbólica. Semana passada nós precisamos de várias assinaturas do Rigo, porque ele como técnico responsável, né, mais a Fernanda, que está sempre nos dando apoio lá na prefeitura. Mas eu queria destacar o Rigo, porque semana passada a gente precisou de uma série de assinaturas do Rigo. Olha que coisa interessante. Há 30 anos atrás, há exatamente 30 anos atrás, em 1995, nós estávamos inaugurando aquele lado do Caminho de Damasco, inaugurando o centro, com a presença do Bacelli, numa palestra do Bacelli, na qual o Rigo também estava assinando uma série de documentos para nós, porque ele também foi o engenheiro técnico daquela parte do Caminho de Damasco. 30 anos depois, o Rigo novamente está assinando para a gente a ampliação aqui da nossa casa. Então é muito significativo isso, né? Ele está com a gente aí nesses 30 anos nos ajudando nessa parte de construção. E é uma data significativa realmente, porque esta casa ela foi inaugurada oficialmente, a construção, há exatamente 30 anos atrás. Como eu já disse aqui, muitas pessoas sabem, nós começamos bem antes. Nós tínhamos ali a casa da Marilda e do Sebastião, que nos dava apoio. Nós tínhamos aqui apenas mato, muito mato, terra aí na frente, Avenida Terra e um pé de manga. Então, muito antes da gente construir, a gente vinha todo final de semana fazer a sopa, aquela época era sopa mesmo, em que as pessoas não tomavam aqui,
porque não tínhamos cozinha, nada, e é nesse sentido que a casa do Tião servia de apoio para a gente usava lá o fogão da Marilda, a varanda da Marilda, tudo lá, e depois as pessoas traziam as vasilhas e levavam a sopa embora. Nós fizemos isso anos, e depois então o centro foi erguido, construído, e aí houve a inauguração. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz uma prévia palestra na quarta-feira, e mais tarde o Bacelli veio numa outra ocasião, também fazendo uma psicografia com várias mensagens. Então essas datas precisam ser lembradas, já que agora em agosto o Caminho de Damasco completa 85 anos de idade, né? É uma história que precisa ser lembrada, que precisa ser falada, porque é uma história e tanto, né? Tanto no passado como agora no presente. Lembrando que nós não tínhamos essa parte do Caminho de Damasco, o Caminho de Damasco era do portãozinho para lá, aqui tinha um muro, né? Pertencia a outra pessoa aqui, e também era muito diferente ali o Caminho de Damasco, ali onde a sessão mediúnica ela era menor, tinha um jardim que nós desmanchamos, o escritório era ali no corredor, os 2 banheiros eram ali embaixo, e com o passar do tempo a gente foi ajustando, a gente foi arrumando, melhorando e tudo mais. O salão onde ficam as crianças, aquele salão maior, ele era maior ainda, porque lá nós tínhamos as nossas palestras, as palestras eram lá. Aí posteriormente a gente adquiriu este terreno, num primeiro momento construímos o salão, aí depois fizemos esta sala do fundo, que a princípio era a sessão mediúnica, e o Klaus atendia do outro lado, e depois nós trouxemos o Klaus para cá, a sessão mediúnica foi para lá. Enfim, no decorrer dos anos que foram passando aí, muitos ajustes foram feitos, e a gente está aí, os trabalhadores estão aí, alguns já desencarnaram, né? Outros estão aguentando fielmente, que é o caso da Célia, que está aguentando fielmente, né? Para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar no Caminho de Damasco na Rua Mato Grosso. Antes de construir aqui, que está com 30 anos, eu comecei a trabalhar no Caminho de Damasco, quando era lá na Rua Mato Grosso, esquina com a Bahia, ali perto onde tinha um mercadão, onde era rodoviária. Muitos anos o Caminho de Damasco foi ali. E quando eu comecei lá como trabalhador, a Célia já era evangelizadora. Então vocês fazem uma ideia, depois quando eu digo, vocês falam que eu estou exagerando, não é? Mas é verdade. Agora, brincadeiras à parte, falando sério agora, de todo o grupo que era do Caminho de Damasco, lá da Rua Mato Grosso, a única remanescente é a Célia mesmo, né? Porque quem não morreu foi embora, mudou de cidade. Mas a Silvia não conta que ela ficou um tempão fora, deu os canos, fugiu da gente e voltou muito mais tarde. Então os anos que ela fugiu não conta. Não, eu sei que está gravando, é para ela ouvir mesmo. Ela fugiu, então não tem problema. Então isso não conta, ela ficou sem contar. Né? Só quem ficou, né? Tá bom, é isso, gente. Muito bem. Vamos lá à nossa prece. Hoje nós vamos dar início a um estudo intitulado Olhando para Si. Então nós vamos dividir esse estudo em 2 partes. A primeira parte hoje, a parte número 1, e a parte número 2 na próxima sexta-feira, na palestra de sexta-feira. Porque como vai estar muito frio, então eu vou vir fazer a palestra para ver quem é que vem. Eu vou para poder contar que assim está sendo um desastre, né, a quantia de pessoas de sexta-feira nas palestras. Então eu vou vir para verificar, para vigiar. Vamos lá, vamos fazer a nossa prece então. Sempre será importante recordar não apenas os nossos sucessos, mas também os nossos fracassos. Sempre será importante rememorar a caminhada que foi feita, os caminhos retos, os caminhos tortuosos, a estrada segura, os becos sem saída. Sempre é importante mentalmente refazer o caminho que fizemos. Mais importante ainda é recordar as construções erguidas ao longo do tempo em nome de Jesus. Sejam igrejas, terreiros, sejam casas espíritas, sejam pequenas choupanas,
Qualquer construção de pau a pique, de tijolos, de lona, qualquer construção erguida em nome do Evangelho de Jesus, precisam ser lembradas. A história do Espiritismo, iniciada no dia 18 de abril de 1857, marcou para a humanidade um novo período de aprendizado. Esta data marcaria para a humanidade a possibilidade de um contato mais amplo, não apenas com os espíritos, mas, sobretudo, com o entendimento do funcionamento das leis que regem a própria vida. E em termos de construção, no dia 1º de abril de 1858, era fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aquela que seria considerada o primeiro centro espírita do mundo. E de lá para cá, particularmente no nosso Brasil, por inspiração do inapagável, inesquecível mineiro Chico Xavier, com as romarias que o visitavam frequentemente, com as milhares de pessoas que queriam conhecer o médium, usufruir da sua presença, do seu abraço, do seu beijo, do seu carinho. Dezenas e centenas, talvez milhares, de casas espíritas foram fundadas por inspiração de Chico Xavier. E foi mais ou menos no ano de 1942, 43, quando esta casa tinha apenas 3, 4 anos de idade, que o instrutor Emmanuel, através de Chico Xavier, escreve uma mensagem direcionada à tarefa que realizaria o caminho de Damasco em Votuporanga. Na ocasião, mensagem essa entregue a Romeu Grise, um dos grandes responsáveis pelo movimento espírita na nossa cidade daquela década e de outras décadas que viriam. E tantos anos se passaram, e como nós sabemos, as pessoas vêm, algumas ficam, algumas partem logo, outras ficam um pouco mais. Mas a verdade é que todos nós passaremos. Como aquelas pessoas da década de 40, da década de 50, de 60, não mais estão aqui. Algumas delas, sim, como espíritos, passaram, nós também passaremos. Haverá um dia que não está muito perto, mas também não está muito longe, que nenhum de nós estaremos mais aqui. Os evangelizadores serão outros, os oradores serão outros, os dirigentes serão outros. É possível, inclusive, que essas novas gerações nem se lembrem desta geração que aqui está. É possível que isto aconteça. Mas o grande diferencial, o que é importante na economia espiritual da vida, é que ainda que ninguém se lembre, nós, vocês, terão colocado um tijolo nesta construção. E aqui não nos referimos a um tijolo material, que também pode ser, mas principalmente um tijolo espiritual, para que mais tarde, algumas décadas depois, lá do mundo espiritual, você possa olhar para cá e dizer: eu estive ali. Por alguns anos eu fui médium naquela casa. Aquela cozinha eu ajudei a construir.
Aquela ampliação foi na minha época, eu estive ali. Ali era terra, ali era grama, ali não tinha nada, agora tem uma sala. Eu estive ali, eu contribuí. Que alegria! Podemos olhar do lado de fora, fora da matéria, fora do mundo material, e sabermos que contribuímos. E esta casa perdurará, permanecerá, porque é uma fonte de luz inesgotável para os corações aflitos, que aqui batem a porta em busca de alívio, que aqui batem a porta para matar a fome, seja do corpo ou do espírito. Esta casa que foi fundada, imaginada pelo querido José de Moraes, que tinha na sua mente a ideia de uma casa que pudesse acolher, tratar, cuidar, coisa que nesses 85 anos a casa vem fazendo. Que possamos continuar, que possamos fazer a parte que nos cabe, aquilo que fomos convidados a fazer, a contribuir, compreendendo que será sempre uma bobagem, sem tamanho, brigarmos por cargos, brigarmos por aplausos, nos considerarmos mais importantes, porque logo, logo não estaremos mais aqui, mas a casa continuará, porque ela pertence ao Cristo, ela pertence ao bem. Somos talvez os trabalhadores da última hora, que também teremos o nosso salário. E num dado momento, sairemos de cena. Sairemos totalmente de cena, para que outros atores ocupem o palco e possam, nesse palco da vida, representar esta casa. E nós estaremos lá, do outro lado, quem sabe até trabalhando nesta mesma casa, em outra dimensão, como tantos e tantos espíritos o fazem. Talvez a minha singela homenagem tenha acontecido fora de hora, já que ainda não estamos comemorando os 85 anos de idade. No entanto, a lembrança citada pelo nosso irmão, nos conectou a esta casa, nos fez lembrar desta casa. E antecipando, talvez, o que poderia ser dito numa outra ocasião, eu quis dizer agora. Quis dizer agora porque esta casa me fez muito bem, me ajudou muito na minha caminhada espiritual. Aqui, de verdade, eu comecei a me descobrir. É bem verdade que eu sempre me apaixonei mais pela fala, pela palestra, pela exposição, por falar ao público, e andei um tanto que descuidado do meu lado interior. E como a vida me convidou a sair de cena um pouco antes do que eu esperava, algumas coisas ficaram pendentes. Mas nada que o tempo não possa corrigir. Fiquem tranquilos quanto a isso. Não se amargurem demais, não fiquem muito preocupados. Tudo, com um pouquinho de esforço e um pouquinho do tempo, a gente consegue consertar. A gente consegue melhorar. Saber que não existe inferno eterno, que ninguém carrega culpa para o resto da vida. Saber que as oportunidades se multiplicam é uma coisa maravilhosa. Porque em pouco tempo de vida espiritual, lá estava eu, fazendo o que eu mais gostava, falar da doutrina espírita com entusiasmo. E aqui estou eu, numa pequena oportunidade de falar, um tanto que empolgado demais. Daqueles que me conheceram, daqueles que não me conheceram, do amigo desta casa, palestra, como eu gosto de ser chamado, porque fazia muitas palestras. Fiquemos em paz.
Palestra foi um dos dirigentes do Caminho de Damasco há uns 40 anos atrás. Inclusive, me recordei agora que no meu primeiro casamento foi o Palestra que fez a cerimônia em Valentim Gentil, que também trabalhava ali no Frei Arnaldo. Eu não me lembro o nome, o Rigo lembra o nome dele? Eu não me lembro o nome do Palestra. Você acha que é José Antônio? José Antônio, é isso? Obrigado pela ajuda. Eu não lembrava mais, ficou na minha cabeça. Palestra. E ele tinha esse apelido porque realmente adorava a palestra. Falava muito semelhante ao Divaldo Franco, professor que desencarnou relativamente jovem num acidente de carro entre Rio Preto e Votuporanga, há algumas décadas atrás. Bom, se eu fosse começar o nosso estudo de uma forma mais séria, eu lembraria o escritor brasileiro Fernando Sabino, que certa vez escreveu assim: de tudo na vida ficam 3 coisas: a certeza que estamos apenas começando, a certeza que precisamos continuar e a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. Daí a sabedoria da vida está em fazermos da interrupção um novo começo, fazermos da possível queda um passo de dança, fazermos dos sonhos uma ponte e fazermos da procura o encontro. Se nós fôssemos começar o nosso estudo de uma forma mais bem-humorada, eu poderia perguntar a vocês: vocês já viram, quem é da cidade grande talvez não tenha visto, aqueles espantalhos que ficam protegendo as hortas, as lavouras, de braços abertos? Sim, sim. Vocês já viram aqueles bonecos que também ficam na rodovia, quando uma rodovia está com obras, um boneco segurando aquela bandeirinha, fazendo assim? Já viram? Já viram? Então, estes são as crianças reborns que não deram certo. Não foram para a faculdade, não estudaram, não se formaram. Aí um foi ser espantalho, outro foi ser boneco para cuidar da rodovia, certo? Então eu queria dizer isso. Queria deixar o registro. Muito bem. Feita a abertura, vamos lá. Se eu não esqueci de nada, vamos aqui para a primeira pergunta. Olhar para si, naturalmente, é um tema que trabalha mais o autoconhecimento. Que, embora, quando a gente faça essa abordagem, a gente busque referências em Freud, o pai da psicanálise, em Jung e outros estudiosos do comportamento humano, Viktor Frankl, Melanie Klein, Lacan e tantos outros, também é um tema espírita, porque no movimento espírita se habituou muito a usar essa expressão, matar o homem velho, superar o homem velho, fazer o homem novo nascer e tudo mais. E essas expressões, na verdade, elas têm ligação com a proposta do autoconhecimento, com a proposta da reeducação emocional. Bom, por que eu nem vou falar do autoconhecimento, porque já é matéria conhecida por todos nós, por que é importante o autoconhecimento? E a reeducação emocional. Por que esta reeducação emocional? E por que estamos usando o reeducar e não educar? Porque partimos de um princípio que nós somos espíritos distantes, digamos assim, e nos distanciamos por séculos do caminho seguro. Então o processo não é educar, é de reeducar. Por que esse processo da reeducação emocional é tão importante? Porque é uma coisa que eu vou dizer que todo mundo sabe, mas a gente se esquece. Pense assim: o mundo é como é. Se você gosta do mundo assim, tudo bem. Se você não gosta do mundo assim, tudo bem também, porque o mundo não vai mudar porque você não gosta dele. Quando você olha para as pessoas são o que são. E ninguém vai mudar porque você não gosta do comportamento delas. Bom, se o mundo não vai mudar, se as pessoas não vão mudar e eu não estou feliz, eu só tenho uma coisa a fazer: mudar
a mim, que é o processo de reeducação, que é quando eu investigo e a partir da investigação, da autoinvestigação, eu descubro quem eu sou. Tem uma pergunta, outro dia uma pessoa me perguntou assim, um cliente me perguntou assim, eu adorei a pergunta dele. Aguinaldo, como é que eu vou saber se eu estou melhorando ou não? Tem hora que eu acho que eu estou, tem hora que eu acho que eu não estou. Tem hora que eu acho que eu estou bom, tem hora que eu acho que eu estou péssimo. Como é que eu vou saber? Aí eu dei o seguinte exemplo, e o exemplo que eu dei era uma pergunta, e eu vou compartilhar essa pergunta com vocês. Aí eu quero que vocês pensem. Jung, acertadamente, nos informou que nós somos um misto de sombra e luz. Jung pontuou que nem todo mundo, ou quase ninguém, é só luz. Como também ninguém é só sombra. Nós somos uma mistura de sombra e luz. Isso quer dizer que existe um capetinha dentro de todos nós. E não é obsessor. É o seu capetinho de estimação. É o seu lado sombrio. Todo mundo tem. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pensem aí. Quando esse seu lado sombrio está agindo, quando esse capetinha está agindo, qual é a maldade que você ainda é capaz de fazer? E vocês não precisam tornar público, pelo amor de Deus, a gente não quer constranger ninguém. Pense aí, qual é a maldade que você ainda é capaz de fazer quando o sombrio está agindo? E não me venha com essa história, não, mas eu não sou mal, eu não tenho mais essas coisas, eu sou uma pessoa já pura, eu perdoo todo mundo. Não venha com esse discurso, porque é um discurso de alguém que ignora a si mesmo. Esse discurso de perfeição, esse discurso de autoiluminação pronta, é um discurso de quem não conhece a si mesmo. Tem um exemplo que eu já dei aqui, peço licença para repetir, que é muito importante. Existe uma coisa chamada tomada de consciência. O que é a tomada de consciência? É quando você sai da Matrix. É quando você começa a se dar conta, principalmente pelo processo de autoinvestigação, qual é o seu papel no mundo. Pá, usando uma expressão antiga, caiu a ficha. Você se dá conta que você está aqui por alguma coisa, que você está aqui para evoluir, que as coisas materiais não representam tudo, você se dá conta que a vida continua, você se dá conta que a vida não começou no nascimento, você se dá conta que tem que desenvolver virtude, pá, tomada de consciência. Perfeito. Só que entre a sua tomada de consciência e a sua autoiluminação, existe uma distância significativa. Tomada de autoconsciência não gera autoiluminação imediata. Por quê? Porque da sua tomada de consciência para frente, você vai dentro de um processo ao qual nós estamos caminhando, de conflitos, de acertos, de erros, de tropeços, um dia feliz, um dia nem tanto, um dia acertando, um dia errando. Esse é o processo que todo mundo vai enfrentar. Nesse processo, desde a tomada de consciência até o processo, e aí eu usei o termo autoiluminação, a gente pode dizer consciência desperta, a gente pode usar o termo que quiser, mas nós estamos dentro desse processo e nessa caminhada. O tempo que nós vamos demorar é muito relativo, porque uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, isso vai depender do nosso empenho em evoluir e das nossas limitações, porque todos nós temos limitações. O que é que nos consola? O que o Espírito acabou de dizer, que sempre haverá novas oportunidades, que sempre haverá um novo tempo para a gente recomeçar, e é nisso que nós temos que nos concentrar, ok? Então nós vamos aqui para a nossa primeira pergunta do estudo de hoje. Quem não olha para si adoece? Freud, ele cunhou um termo chamado conversão somática. Esse termo, ele foi cunhado por Freud. O que significa conversão somática? Freud explica que tudo que é reprimido em termos de emoção, de sentimentos, tudo que não é trazido para fora, o inconsciente joga no corpo físico. Então, dizer que quem não olha para si acaba adoecendo, não deixa de ser uma verdade.
Pode não ser em todos os casos, mas é uma verdade. Aguinaldo, você poderia dar um exemplo de conversão somática? Posso. Imagine que você está na sua casa, assim no seu lar, vou pegar uma mulher, que está pé da vida com seu marido. Você está muito irritada com as atitudes dele, porque ele não vem colaborando, ele está pisando na bola, todo dia ele cria um problema, e você está assim, está aqui, ó, como dizeriam os antigos, está na goela, está aqui na garganta, você precisa soltar os cachorros, falar um monte, chutar o pau da barraca, você precisa fazer isso, mas aquela coisa, aí você tem filho pequeno, vai ser uma tribulação na família, e aí vai dar briga, você vai ficar sem conversar com o marido um mês, vai ficar uma situação mais difícil, então vem aqui, mas você se cala, você não fala. Sabe o que vai acontecer? Você todo mês vai ter infecção de garganta. Toma remédio, toma antibiótico, melhora. No mês seguinte, ó você com a dor de garganta de novo. E isso é o que Freud chamou de conversão somática. Você não exprime, você segura, vai para o corpo e aí você vai adoecendo. Tem umas pessoas que têm uma coisa chamada, é uma síndrome das pernas inquietas, das pessoas que ficam com as pernas inquietas. Isso também pode ser uma conversão somática. A pessoa precisa tomar uma decisão, ela tem que sair daquele lugar, sei lá, ela quer casar, ela quer começar a sua vida, não quer mais ficar na casa dos pais, mas não consegue fazer isso, não dá conta de fazer isso. Conversão somática, está lá com as pernas inquietas. Então, sim, a resposta é essa. Porque o inconsciente fala. O inconsciente fala através das dores, das enfermidades, dos atos falhos, dos tropeços. O inconsciente, ele pode não se manifestar conscientemente, mas ele dá sinais, e esses sinais afetam a nossa vida. Deu para compreender? Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso. Por exemplo, vou dar um terceiro exemplo. Os nossos pais, quando nós somos pequenos, são as nossas figuras de referência. Os nossos pais são as nossas figuras de referência. Então, a gente, quando é criança, a gente é totalmente dependente dos pais. E a gente sempre fica esperando aquilo que nós chamamos de validação. Eu vou lá, se for menina, pode ser menino também, e ajudo a minha mãe a arrumar a cozinha. E fico esperando um agrado. Isso, que menina boazinha, parabéns. Não vem um agrado. Eu vou lá, pego o chinelo do meu pai e coloco para ele. Chegou do serviço, está cansado, coloco o chinelo. Espero um afago, um carinho. O carinho não vem. Eu acabo não tendo validação daquelas pessoas que são as figuras de referência para mim. Aí pode ser que eu me torne um adulto ou uma adulta e sempre estou dizendo assim, eu não sei, eu só atraio pessoas que me maltratam, porque como adulto eu vou buscar no parceiro ou na parceira a validação que eu não tive quando criança. Aí eu vou me tornar aquela pessoa assim, se eu faço uma coisa boa e ninguém elogia, não presta. Não, mas ficou legal, mas ninguém elogiou. Eu preciso da validação de alguém. Eu preciso que alguém diga que está bom, porque se ninguém dizer que está bom, eu não vou me aceitar que está bom e vai estar uma porcaria, porque eu preciso de uma validação que nasceu lá na nossa infância. E é tão interessante essas coisas que às vezes a sutileza é uma coisa fantástica. Uma vez eu conversava com uma jovem senhora e eu dizia assim, como é que você está? Ela me respondeu assim, eu estou ótima. Ah, que bom. E o seu marido, como é que está? Estou esperando ele chegar para pedir o divórcio. O divórcio. Mas você vai se separar? Vou me separar. De preferência essa semana ainda. Eu disse, mas o que foi que aconteceu? Ah, o que é isso? Meu marido fez uma coisa comigo imperdoável. Você acredita que ele foi pescar com os amigos por 10 dias? 10 dias de pescaria. Quem é que aguenta? Eu tive que concordar com ela, porque eu não aguento um, que dirá 10. Eu não sei como é que as pessoas gostam de pescar. Gente, a pessoa tem que ser muito alienada para gostar de pescar. A pessoa senta lá, um monte de mosquito picando, hein, marido? Um monte de mosquito picando, você lá esperando a vontade do peixe. Ah, pelo amor de Deus, gente. A pessoa tem que ser, pelo amor de Deus, isso não me entra na cabeça. Não me convide para pescar, porque eu não vou, pelo amor de Deus. Bom, vamos voltar à história. 10 dias pescando.
me deixou sozinha com as empresas, com os filhos, com os problemas, eu vou pedir separação. Aí eu disse assim, mas deixa eu perguntar uma coisa, você sabe onde ele está pescando, o lugar que é? Sei. Tá. Ele levou o celular? Sim, levou o celular. Eu digo, bom, então me parece que talvez você esteja fazendo tempestade num copo d'água. Isso não é motivo para separação, porque veja bem, ele levou o celular, você sabe onde ele está. Se tiver um problema grave, você liga para ele. Não, isso não justifica. Vou pedir o divórcio, pelo amor de Deus, estou sofrendo. Basta o que já sofri quando meu pai ia pescar, eu era pequena, ficava com a minha mãe. Ah, parou, stop. Vocês entenderam? O problema não era o marido, o problema era o processo de trauma que não havia sido curado da experiência que ela viveu com o pai e que ela estava transferindo para aquela situação atual. Isso é o que nós chamamos de trauma de infância. Isso é o que nós chamamos dessas sutilezas que estão aí. Entendeu? Toda reação desproporcional indica um trauma não resolvido. Então vamos imaginar que eu estou aqui com essa caneca, vou sair um pouco da câmera, e eu bato a mão acidentalmente nessa caneca, a caneca cai e quebra. E alguém tem uma reação desproporcional. Aguinaldo, você é cego, você é burro, olha o que você fez, quebrou a xícara, esparramou toda a água. Calma, peraí, a gente cata os cacos, calma, é só enxugar a água. Não, mas isso é um absurdo, como é que você derrubou? Essa pessoa, o problema dela não é a xícara que eu derrubei. É aquela xícara que ela derrubou na cozinha da sua casa, quando ela tinha 6 anos, e a mãe deu um esporro, deu um tapa na frente das colegas dela, e ela nunca mais esqueceu aquilo. Então, quando acontece algo semelhante, onde tem um trauma, é o que nós chamamos de gatilho. Gatilho é a coisa parecida que acontece hoje, que te conecta a algo que aconteceu no passado, que talvez você nem lembre. Provavelmente essa pessoa que reagiu desproporcional, ela nem se lembre mais dessa xícara, mas essa xícara estava lá, essa xícara caiu no chão e o trauma foi registrado, certo? Aí todo mundo registra o trauma? Nós vivemos experiências, depende muito da evolução do espírito, né? De como ele vai fazer aquela elaboração. Eu expliquei no último domingo na live uma proposta freudiana do lembrar, repetir, elaborar. Lembrar, repetir, elaborar. Lembrar, repetir, elaborar. Porque você vai lembrando, vai repetindo para reforçar a lembrança e você vai elaborando. Por isso que quando nós fazemos terapia, esse processo de limpeza dos traumas, dizendo assim, é um processo de ressignificação. Não é um processo de apagar. Porque não se apaga o que foi vivido, se pode ressignificar. E o que é ressignificar? É olhar para o evento com um outro olhar. Quando eu olho para o que aconteceu com um olhar mais maduro, aquilo que aconteceu não me parece tão grave. Não me parecendo tão grave, não gera mais o trauma. Não gerando mais o trauma, não há mais a reverberação. Não havendo mais a reverberação, saúde. Saúde mental. Beleza? Próxima pergunta. Quase sempre amar é sinônimo de sofrer. Bom, isso aqui deve vir de alguém feliz na relação afetiva, né? Nós não concordamos muito com isso não, mas tudo bem. Está colocado aqui, vamos ler como está. Quase sempre amar é sinônimo de sofrer. Um sofrimento que vai se repetindo. Seria isso azar? Não necessariamente. Freud também fala da questão da repetição. E Freud diz assim, onde há repetição, há desejo encoberto. Onde há repetição, há desejo encoberto. Isso quer dizer o quê? Que tudo que você repete, mesmo você não querendo mais, é porque ali existe algum desejo que você ainda não descobriu. Né? E a repetição está muito ligada à repetição de morte, que é quando você acaba repetindo uma situação ainda que você não queira. Quer ver um exemplo simples? Imagine que você é carente. Você é carente. E como uma pessoa carente, você precisa muito das pessoas. Preste atenção nisso,
O dia que você curar sua carência, você vai descobrir que 90% das pessoas são chatas e desinteressantes. Ah, mas eu precisava tanto. Precisava por causa da sua carência. Não que aquela presença era importante. Porque você tem a presença que é importante, que está relacionada às pessoas que te trazem alguma coisa, que vem somar, que vem agregar, que vem alegrar você, que vem contribuir. E existe aquelas pessoas que a pessoa diz, não, mas eu sou apaixonada. Mas e você pergunta, pelo quê? A outra não agrega nada, não soma nada, não traz nada. Você é apegada a quê exatamente? Não é o outro, é a própria carência. Como também acontece no caso do narcisista. Todo narcisista, ele não ama ninguém. Ele ama apenas a ele mesmo. E o amor que ele diz ter por outro, na verdade, é uma projeção do amor próprio, enquanto o outro atende os seus caprichos. Certo? Então, quando você... Ah, mas como é que eu faço? Tenta fazer assim, quer ver? Quando uma coisa está repetindo muito na sua vida, tenta perguntar assim a você mesmo. Quando foi que isso aconteceu pela primeira vez? Onde isso aconteceu pela primeira vez? Com quem eu estava quando isso aconteceu a primeira vez? E quando aconteceu a segunda vez? Como aconteceu? Onde é que eu estava? Com quem que eu estava? Porque fazendo essa lembrança, essa repetição, você vai chegar à elaboração. Você vai começar a lembrar, a entender o que está se passando dentro de você. Aí você quebra a repetição. Então, assim, nunca é azar. O que eu preciso investigar? O que é que está encoberto? O que é que eu ainda não consegui enxergar? A complexidade, eu sempre digo isso, a complexidade da mente humana é uma coisa fantástica, é uma coisa extraordinária. Por isso que é apaixonante, embora seja difícil, é apaixonante lidar com a mente humana, porque você vai descobrindo que as pessoas, a maioria, não são pessoas ruins, não são pessoas más, são pessoas que sabem lidar daquele jeito com aquilo que elas estão vivendo. Quem é muito agressivo, quem resolve tudo na pancada, sempre traz um complexo de inferioridade, que ele tenta esconder, que ele tenta camuflar. Quase toda pessoa muito grosseira, você fala alguma coisa já leva um coice, e aquela pessoa que ganha no grito, que ganha na violência, é uma pessoa que tem algum complexo. É uma pessoa que tem alguma inferioridade, ou ela acha que tem, e ela precisa encobrir isso, ela não pode deixar ninguém ver aquilo. Então ela se coloca mais agressiva. Porque a pessoa agressiva não dá medo? Não vou nem falar com o fulano, você sabe o jeito que ele é, né? A gente diz assim, se for falar para o fulano, cuidado, hein? Cuidado que você sabe como é que ele é. Todo mundo fica com dedos, porque a pessoa... Pois é, esta pessoa que age assim, que parece forte, está se defendendo. Na verdade, o que ela quer é não deixar as pessoas descobrirem o seu ponto fraco. Então é isso que a gente precisa pensar. Se a gente está agindo assim, vamos avaliar. Por que as relações afetivas são tão difíceis? Por que temos tanta dificuldade em nos relacionar? Bom, primeiro pela fantasia que criamos, da idealização que fazemos do outro. Ora, existem pessoas que com o passar do tempo, a convivência vai ficando muito difícil. Isso é um fato. Principalmente se você começa a melhorar, começa a mudar, começa a crescer, começa a evoluir e a outra pessoa não. Inegavelmente vai abrindo uma distância. Então, vamos pegar um exemplo bobo. Como é que é seu marido? Bom, meu marido é assim, aquela barriguinha de chopp, né? Sabe aquela barriguinha própria de quem toma cerveja? Aquela barriguinha de chopp. Final de semana, futebol com os amigos, né? Curte dormir e roncar no sofá, que aí ele baba assim assistindo o jogo, sabe? Aquela camisa que aí já está curta, aí ela fica para cima do umbigo, aí ele se esparrama no sofá, aí você olha para aquilo num domingo, 3 horas da tarde, né?
Por isso que as esposas geralmente pedem divórcio de domingo à tarde, porque é uma cena horrorosa de se ver, né? Porque ele está lá com aquela cueca sem trocar faz 3 dias, né? Com aquele chinelo. Não, imagine a cena, é desse jeito. Imagine a cena. Com aquele chinelo havaiana jogado lá, né? Assistindo o jogo. Mas assim, e como é que é a esposa? A esposa é do balacobaco, a esposa gosta de um samba, a esposa gosta de tomar sua cervejinha, a esposa também é aquela uma que passa aquele batom, né, vermelho, nada contra batom vermelho, pelo amor de Deus, mas aquele chamativo, aqueles brincos que parecem uma argola, né, tem uns brincos que é uma argola, né, aquele cabelo azul, e ela também vai para a noite casamento, é uma delícia. Aí esse casal diz, olha, nós nos amamos. Nós somos feitos um para o outro. Maravilha. Aí, só que ela se esquece que aí existe uma parceria. Existe uma relação do sombrio de um com o sombrio do outro. Aí vamos imaginar que, de repente, essa mulher comece no centro. Não precisa ser o centro, pode ser qualquer outro lugar. Começa a fazer uma boa terapia. E começa a rever as suas atitudes. Poxa, mas domingo eu poderia ler um livro, todo domingo eu vou jogar conversa fora, fazer fofoca da vida dos outros. Nossa, eu levanto domingo 12h, com a boca amarga, desgrenhado o meu cabelo. Eu vi lá no centro pessoas levando às 5 horas da manhã para fazer o almoço. Ah, isso aí deve ser bom, acho que eu vou fazer também. Aí ela vem fazer o almoço. Aí alguém fala para ela, suponhando que ela veio para o centro. Ah, tem estudo de quarta-feira. Ah, mas como é que é o estudo? Pode vir? Pode. Aí ela começa a vir no estudo. Nossa, que interessante, então é assim. Aí ela começa a mudar os hábitos, muda a roupa que ela usa, começa a ficar uma pessoa mais séria. Um monte de festa para ir, acho que eu vou no centro hoje. E o marido? Jogado no sofá, com a camisa no umbigo, roncando, babando de lado, vendo o jogo. Vai chegar num ponto, o que vocês acham que vai acontecer? É óbvio, não vai dar. Não vai dar. Ah, mas no exemplo que eu estou dando é a mulher, tá? Poderia ser o homem. Mas a mulher não pode ficar para ajudar o marido a ir? Poder pode. Agora, se você tiver que usar um guindaste para trazer o seu marido, eu acho aí um pouco complicado. Sempre é válido os sacrifícios para ajudar as pessoas, principalmente aquelas que caminham junto conosco, tá? Sempre é válido. A pergunta é, quanto isso vai te custar? Porque eu conheço mulheres que decidiram ficar no casamento e cuidar do marido e estão em depressão. Eu conheço homens que decidiram passar por cima de um monte de coisa para ficar ao lado da mulher. Maravilha, parabéns. E são tristes, infelizes, amargos. A pergunta é, valeu a pena? E não precisa ser só o casal, pode ser filho. Qualquer mãe vai fazer qualquer coisa pelo seu filho. Aí que está o problema, qualquer coisa. Porque toda mãe deve fazer muito pelo seu filho, mas não qualquer coisa. Se, para você se aventurar a tentar salvar o seu filho, coisa que você não vai conseguir, isso te custar a sua paz, a sua alegria, o seu sono. Se você é aquela mãe que tem que ficar até 4 horas da manhã esperando se o seu filho vai chegar, ou se vai chegar a polícia falando que ele foi preso, e se você só vai dormir a hora que ele chegar, pergunte a você mesmo se isso está valendo a pena. Pergunte a você mesmo se você já não fez a sua parte, o resto é com ele, porque ele é filho de Deus. Ele vê através de você, mas ele é filho de Deus, é espírito, segue a tua vida. Então nós não estamos dizendo nem que tem que largar, nem que tem que ficar. Não estamos dizendo nenhuma das coisas. Então depois vão dizer que eu estou dando conselho para o povo se separar. Eu não estou fazendo isso. Certo? A gente precisa pensar se vale a pena o preço que a gente vai pagar. Por outro lado, existe muito aquela vida idealizada. Aquele parceiro que é idealizado, que a gente imagina que o outro vai ser do jeito que a gente quer. Mas é uma idealização, porque o outro é o outro, tem o jeito dele, a mania dele, o jeito dele ser, e não dá para a gente mudar. Por isso que as relações são tão complicadas. E aí eu me lembro, para a gente encerrar a resposta dessa pergunta, do filósofo Sartre. Sartre diz assim, se você sozinho se sente solitário, é porque você é uma péssima companhia para você mesmo. Vou repetir. Se você sozinho se sente solitário, é porque você é uma péssima companhia para você mesmo. Isso quer dizer o quê? Que ninguém morre e ficar sozinho. Que se você tiver alguém, maravilha.
Agora, ninguém precisa necessariamente ter uma pessoa para se dizer uma pessoa feliz, certo? Ah, você não acredita, Aguinaldo, nas almas gêmeas? Não, eu acredito nas almas afins. Nas almas afins, sim, de pessoas que se buscam pela eternidade. Pessoas que se buscam de uma encarnação para outra, que viveram momentos lindos juntos e se separaram uma encarnação, separaram outra e se encontram lá na frente. São almas que conhecem profundamente a outra, almas afins. O problema da alma gêmea é que dá uma ideia falsa de que você precisa ter a sua metade para fazer a sua evolução. Isso é falso. Isso é falso, porque nós somos espíritos e fazemos a nossa evolução individualmente. Então essa ideia da metade eterna, ela é um pouco falseada, ela não é assim do jeito que algumas pessoas querem fazer acreditar que é, embora as almas se busquem. A gente vê muito isso acontecer. Eu já tive uma cliente que a alma gêmea dela estava lá na Europa, e toda vez que ela viajava para a Europa não queria voltar mais para o Brasil. Aí era um sacrifício para ela voltar. O marido voltava, os filhos voltavam, ela ficava. Ó, você não vai voltar? Eu vou ficar mais um pouco, mas já faz 7 meses. Coitado do marido aqui, sem saber, porque quando nós detectamos isso, nós não contamos isso para ela, né? Porque achamos que ia perturbá-la. Não contamos. Sem saber, ela sentia a presença da sua alma gêmea lá onde ela ia, principalmente na França, onde, inclusive, ele está reencarnado. E ela, sem saber por quê, dizia assim, eu não sei, eu não consigo sair daqui. Aqui eu me sinto mais feliz, parece que tem um negócio aqui. O negócio era o cara que estava reencarnado lá, que ela nem sabia, mas sentia. Então, isso é afinidade de espírito, isso existe. Mas não alguém que vai caminhar junto com você. Bom, uma última pergunta, rapidinho, essa é importante que a gente vai encerrar. O que pensar dos remédios para o tratamento dos transtornos psíquicos? É negativo? Vamos lá. O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, olhe bem, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos não endossa essa teoria de que, por exemplo, uma depressão é um problema de desequilíbrio químico. Quando se fala de depressão, se fala muito em baixos níveis de serotonina. A própria instituição médica não concorda com isso. Que uma situação depressiva, de ansiedade, não pode ser apenas um desarranjo do cérebro. Não pode ser apenas um problema químico. E isso pode ser provado. Como que pode ser provado? Porque os remédios não curam. Pensa bem, se o problema de depressão fosse, de fato, os baixos níveis de serotonina, que é o que a ciência diz, você tomaria remédio para a depressão e ficaria curado. Ficou curado. Se esse é o problema, eu estou tomando um remédio para isso, se você toma um remédio para infecção de garganta, o que acontece? O remédio faz efeito e você se cura. E por que então as pessoas que tomam remédio não se curam? É óbvio, porque o problema não é apenas uma questão cerebral. Quando você fala dos transtornos psíquicos, olha só para dar uma ideia. Genética, a própria condição cerebral, relacionamentos, evolução, reencarnação passada, trauma de infância, rebeldia, obsessor. Se você juntar tudo isso, qual é a conclusão que você chega? Tanto é que a depressão, as causas da depressão são multifatoriais. O que isso significa? A depressão pode ter causas diferentes. Por exemplo, o que será que faz uma mãe ter depressão pós-parto? Porque se ela queria ser mãe, se o sonho dela era ser mãe, aí a hora que ela tem um filho no colo, ela tem depressão pós-parto. Não faz sentido, quimicamente falando, sob o ponto de vista da ciência, das questões cerebrais, das células, dos neurônios, etc., não faz sentido. Tem alguma coisa ali que escapa à ciência e que nós sabemos muito bem o que é. Certo? Então, tudo isso que nós falamos até aqui serve para responder essa pergunta. Outro dia, eu assisti um psiquiatra, o Paloma. É Paloma ou Palomo o nome dele? Não vou ter certeza agora.
depois eu vejo e faço para vocês. O psiquiatra, ele dizia assim, se o seu filho é inquieto, se o seu filho é mais rebelde, se o seu filho faz muita arte, vou dar uma sugestão, não leve ao psiquiatra. Porque ele vai rotular o seu filho e enfiar remédio. Certo? Todo mundo faz isso? Claro que não é todo mundo, é lógico, né? Senão a gente estaria desmerecendo a classe dos médicos psiquiatras. Mas hoje em dia, até pelo ganho da indústria farmacêutica, existe um interesse muito grande de fazer isso. Eles querem rotular. Você tem TDAH, rotulou TDAH. Você tem autismo, né? Embora algumas crianças realmente tenham autismo, fez lá os testes e confirmou, uma série de crianças, o que tem é um temperamento mais destemperado, o que tem uma rebeldia maior, o que tem uma bagagem trazida de encarnação passada, aí rotula, aí o teu filho novinho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, começa a tomar remédio. Mas foi uma beleza o remédio, porque ele ficou tão calmo. Ele não ficou calmo, criatura, ele ficou anestesiado. Ele ficou anestesiado. A pessoa toma remédio, ela fica, na maioria das vezes, anestesiada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu vou parar de tomar remédio. Espera aí, espera um pouco. E o que você vai pôr no lugar? O que você vai pôr no lugar? Terapia eu não gosto, eu vou para a academia fazer exercício. Pode ser uma boa, pode ser uma boa. Já está também comprovado que o exercício físico, ele ajuda muito, principalmente quem está em depressão. Se conseguir ir, é uma boa. Agora, você não pode também simplesmente tirar o remédio e não colocar nada no lugar. Porque aí você tem um problema, você não arranjou uma solução e você tira aquilo que não está te curando, mas está te ajudando de uma certa forma. Aí você tem uma tendência a ficar pior. Então a gente tem que avaliar essas questões. Tá certo? Muito bem, nós vamos até aqui. Então na sexta-feira nós terminamos esse estudo fazendo a segunda parte do tema Olhar para Si. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos. Pessoal da internet, muito obrigado.